Olá, vamos agora para a disciplina de matemática com números fracionários. A tia separou algo a mais para vocês, contando um pouquinho da história das frações, né? Algo só para acrescentar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, frações, né? Como eu falei, para acrescentar somente. Vamos lá, um pouco de história. O estudo de frações surgiu no Egito, às margens do rio Nilo, pela necessidade de se realizar a marcação das terras que se encontravam à margem do mesmo. No período de junho a setembro, o rio inundava essas terras, levando parte da marcação. Logo, os proprietários destas terras tinham que remarcá-las. A marcação destas terras era realizada pelos geômetras dos faraós, que utilizavam cordas como unidade de medida, denominados estiradores de cordas. A marcação era realizada da seguinte maneira: esticava-se as cordas e assim se observava quantas vezes aquela unidade de medida estava contida no terreno. Como a medida dos terrenos, na sua maioria, não era dada exatamente por números inteiros, surgiu então a necessidade de um novo conceito de número, o número fracionário. Os egípcios usavam frações unitárias, ou seja, com o numerador 1 dividido por um número inteiro, como por exemplo, um meio, um terço, um quarto, eram denominadas frações egípcias. Os números fracionários, ou simplesmente frações, surgiram da necessidade de dar uma resposta mais precisa para uma medida. Observe a situação envolvendo fração. Para o logotipo de uma empresa, a ideia inicial surgiu de uma folha de papel sulfite, dividida em 4 partes de mesmo tamanho, com uma parte delas pintada de vermelho. A parte pintada representava qual fração do logotipo? Representava a fração 1/4. É isso? Dizemos que a folha de papel sulfite é a unidade, ou o todo ou o inteiro. O 4 é o denominador da fração, indica o número de partes iguais em que a folha foi dividida. Então, quantas partes foi dividida é o denominador. E o numerador? O 1 é o numerador da fração, indica o número de partes pintadas. Então, as partes pintadas vai ser o numerador. Quantas partes foram divididas? O denominador. 1/4. Numerador e denominador são os nomes dos termos de uma fração. 1/4. O numerador é o de cima, o denominador é o de baixo. Tá? Então, numerador, partes pintadas. Denominador, parte dividida. Os números fracionários, como 1/4, meio, 3/4, são chamados de frações. Então, tá aí a leitura das frações, Partes pintadas, partes é o numerador. Quantas partes foram divididas é o denominador. Então, aí, 2/3, tá? É como se lê. 9/12, porque foram 9 partes pintadas e foi dividido em 12 partes. A partir do 11, no caso, né, até 10 décimos. 11 em diante é 11/avos, 12/avos, tá? A gente acrescenta a palavrinha avos. 5/8, foi dividido em 8 partes, foram pintadas 5. Aqui o primeiro eu falei, né? Foram pintadas 2 partes divididas em 3. 5/6 foram divididas em 6 partes, foram pintadas 5 partes. Ok? Aqui a gente falou um pouquinho sobre frações. Acrescentamos aí a história, como surgiu, né, os números fracionários, como surgiram as frações, tá bom? Leiam o conteúdo no livro e façam os exercícios. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Beijo, até a próxima.